Oi, gente! Eu de novo, mais uma vez, novamente com química. Melhor aula, hein? Fala sério. Invejosos dirão que não, mas química é a melhor aula, sem dúvida, com certeza. E hoje a nossa aula de química é sobre soluções eletrolíticas. Antes de falar propriamente sobre as soluções eletrolíticas, a gente precisa relembrar alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão desse assunto. Que são, então, vamos relembrar, isso aqui é coisa que vocês já estudaram. Ionização. O conceito de ionização. Para quem não se lembra, ionização é o processo pelo qual um átomo ou um grupo de átomos perde ou ganha elétrons, tá? Então, ionização é o processo pelo qual um átomo ou um grupo de átomos ganha ou perde elétrons. O conceito de íon. Então, o que é íon? Íon é uma espécie carregada, positiva ou negativamente. Então, quando um átomo ou um grupo de átomos, uma espécie química qualquer, perde ou ganha elétrons, ela adquire carga. E essa espécie carregada a gente chama de íon. Pode ter dois tipos de íon. O cátion, que é a espécie carregada positivamente, é o íon positivo, que é gerado pela perda de elétrons, e o ânion, que é o íon negativo, gerado pelo ganho de elétrons, tá? Então, quando acontece um processo de ionização, uma espécie química perde ou ganha elétrons e se transforma numa espécie carregada, num íon. Se essa espécie perdeu elétrons, ela vai se tornar um íon positivo, que eu chamo de cátion. Se essa espécie ganhou elétrons, ela vai se tornar um íon negativo, que eu chamo de ânion, ok? Então, de posse desses conceitos, agora fresquinhos aqui na memória, vamos falar sobre as soluções. Existem várias formas de classificar uma solução. Vocês vão estudar isso mais profundamente o ano que vem, no segundo ano, quando vocês vão ter um conteúdo dedicado para o estudo da classificação das soluções. Então, existem várias maneiras de classificar as soluções e o que a gente vai estudar aqui é um aspecto, é uma forma de classificar as soluções. Então, dentre várias outras formas, as soluções elas podem ser classificadas quanto à propriedade de conduzir ou não conduzir corrente elétrica. E sob esse ponto de vista, as soluções elas têm dois tipos de solução. As soluções que não conduzem eletricidade, elas são chamadas de não eletrolíticas ou de substâncias ou de soluções moleculares, tá? E ela se caracteriza pela ausência de íons. Então, as soluções que não conduzem eletricidade, que a gente chama de não eletrolíticas ou de moleculares, elas se caracterizam pela ausência de íons. E a gente tem também as soluções que são capazes de conduzir eletricidade. São as soluções que conduzem corrente elétricas. Elas também são chamadas de soluções iônicas ou de soluções eletrolíticas. E como característica, a presença de íons. As soluções eletrolíticas são capazes de conduzir eletricidade porque nela existem íons. As soluções eletrolíticas podem ser originadas de dois processos diferentes, do processo de dissociação ou do processo de ionização. Dissociação é quando um composto iônico se dissolve na água, por exemplo. O que é um composto iônico? Um composto iônico é um composto formado por ligações iônicas. O que é ligações iônicas? Isso aí também é um assunto que vocês já estudaram. Ligações iônicas se caracterizam pela transferência de elétron. Então, quando um átomo precisa perder e o outro precisa ganhar, o átomo que precisa perder cede, transfere, exporta elétron ou elétrons para aquele outro que precisa ganhar. E aí você forma dois íons. O que perdeu, elétron fica positivo, o que ganhou, elétron fica negativo. Como cargas opostas se atraem, esses dois íons se juntam e formam um composto iônico. Só que quando esse composto iônico cai na água, essa ligação iônica se rompe. E aí eu volto a ter o cátion e o ânion.
Então é isso que acontece, por exemplo, com a solução de água e sal de cozinha. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, é um composto iônico formado pelo sódio, que precisa perder, e o cloro, que precisa ganhar. O sódio transfere elétron para o cloro fica negativo, o sódio positivo, eles se juntam formando a estrutura, né, do composto cloreto de sódio. Quando isso cai na água, acontece isso aqui, ó. A ligação se rompe, o sódio fica com carga positiva, porque ele é quem perde elétron, e o cloro leva o elétron consigo, porque ele é mais eletronegativo, e fica negativo. Esse é um exemplo de solução eletrolítica, formado por dissociação. O que é dissociação? Quebra de ligações iônicas. Então, as soluções eletrolíticas que são formadas por dissociação têm como soluto um composto iônico. Mas isso também pode acontecer, né? Eu também posso ter soluções eletrolíticas de solutos moleculares, como por exemplo o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância molecular. A molécula de ácido clorídrico é formada por um hidrogênio e um cloro. O hidrogênio precisa ganhar elétron, o cloro também precisa ganhar. Os dois compartilham um par de elétrons, dando origem à molécula do ácido clorídrico. Só que quando o ácido clorídrico é dissolvido em água, a ação da água faz com que essa ligação se rompe. O menos eletronegativo perde o elétron, no caso o hidrogênio, o mais eletronegativo, no caso o cloro, leva o elétron. E aí a gente tem a presença de íons na solução, o que torna essa uma solução eletrolítica. Então, só recapitulando, soluções podem ser eletrolíticas, quando elas conduzem corrente elétrica, também são chamadas de iônicas, e não eletrolíticas, quando não conduzem corrente elétrica, também são chamadas de molecular. As soluções eletrolíticas podem ser geradas por dissociação, que é quando o soluto é um composto iônico, ou elas podem ser formadas por ionização, que é quando o soluto é um composto molecular, formado por ligação covalente. Ok? Um cientista chamado Arrhenius, ele se dedicou ao estudo de soluções eletrolíticas. Então ele passou bastante tempo da vida dele estudando o comportamento de soluções eletrolíticas. E ele percebeu que alguns solutos, sempre que eram dissolvidos em água, liberavam um tipo de cátion. E alguns outros compostos, sempre quando eram dissolvidos em água, liberavam um outro tipo de íon. Ele observou que algumas substâncias, toda vez que dissolvia em água, liberavam H+. E outras, toda vez que eram dissolvidas em água, liberavam o ânion OH-. Ele percebeu que todas as substâncias que liberam H+ em solução aquosa têm um comportamento parecido. Ele deu o nome para essas substâncias de ácidos. E ele percebeu que as substâncias que sempre liberam o ânion OH- têm um comportamento também diferente dessa, mas parecido entre si. E ele deu o nome para essas substâncias de bases. Mas isso é um outro assunto que a gente vai estudar na semana que vem, quando a gente for classificar essas soluções esses compostos quanto ao tipo de íon que elas liberam. Mas por enquanto é para vocês saberem que o estudo das soluções eletrolíticas levou ao conhecimento de grupos diferentes de substâncias, dentre elas os ácidos e as bases. Ácidos liberando H+ em solução e as bases liberando OH- em solução, ok? É isso. Aqui na plataforma junto com esse vídeo tem um texto que explica tudo isso que eu falei aqui, e tem também uma listinha de exercícios com 5 questões que vocês precisam responder. Se tiver dúvida, já sabe, só me chamar no EO. Obrigada pela atenção, vamos fazer a lista, vamos ler o texto, boa semana e bons estudos para vocês. Tchau, tchau, até semana que vem.